do Sport, o elenco que treina hoje à tarde no CT, e a imprensa terá aquela famosa abertura nesta quarta de meia hora para acompanhar um pouco da movimentação que acontece lá em Paratibe. O Sport segue a sua preparação para enfrentar o Vila Nova, sexta-feira, 9 da noite, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Jogo de suma importância hoje, se o Sport é o 5º colocado, o Vila Nova é o 6º colocado na classificação. Ontem a CBF desmembrou o árbitro principal para essa partida. Trata-se de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Será o árbitro do jogo de sexta, o gaúcho, que costuma inclusive apitar duelos da Série A e da Copa do Brasil. Inclusive no último sábado, Rafael Klein foi o árbitro de São Paulo 1, Flamengo 0. Ele vem para esse jogo de suma importância na Série B. E esse jogo que vale demais para o G4 da competição, com um árbitro que costumeiramente está sendo escalado aí para jogos da primeira divisão, da Copa do Brasil, e chegou até a ser um dos árbitros em competições a nível continental. Então, a arbitragem, pelo menos no papel, na teoria, em boas mãos para esse jogo em Goiânia. O Sport que vê a situação do zagueiro Rafael Thierry, né, de perto. O zagueiro segue de molho. Tem uma previsão de retorno aos gramados agora para o início de setembro. Rafael Thierry está em processo de recuperação, né, de uma lesão parcial no tendão calcâneo direito. Uma lesão no calcanhar que já tem o afastado das atividades por um bom tempo. Está em fase final de fisioterapia e todo torcedor do Sport cria aquela expectativa pelo retorno de Rafael Thierry. Por quê? O último jogo foi evidente que mesmo com a estreia de Alisson, o Sport sofreu no setor direito de sua zaga. E se optar por Alisson Cassiano, aí é que o torcedor do Sport tem queixas, principalmente no quesito saída de bola. O Sport tem pecado nesse aspecto e acaba dando, na maioria das vezes, bolas que geram um perigo iminente de gol para a equipe adversária dentro das partidas. Então, a preocupação existe, assim como também existe o desejo do torcedor do Sport de ver Rafael Thierry jogar nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O plantio da grama na Ilha do Retiro segue. E o torcedor, até alguns comentários, né, que foram vistos nas redes sociais falando sobre a cor da grama, o aspecto dela, né, bem como o modo de plantio. Foram muitos engenheiros agrônomos ontem nas redes sociais. No entanto, o torcedor do Sport pode ficar calmo, ainda tem todo um tempo de preparação desse gramado. Lógico que ele chega com um aspecto diferente do com o qual ele é utilizado, né? E para isso, todo um tratamento ao longo dos próximos dias, em especial já a partir do sábado, né? Que segundo o prazo que foi determinado pelo Sport até a sexta-feira, teremos o plantio de toda a grama no setor, né? E até aquele mesmo setor por fora, né? Nos entornos do gramado da ilha, que houve um processo de concretagem, né? Ele será inserido uma grama sintética, né? Não dentro do gramado, obviamente, mas nos entornos, até mesmo para evitar alagamentos ou situações do tipo. Então o Sport, né, já em processo final de implantação dessa grama, para todo um tratamento, para os acabamentos finais, porque até foi uma pergunta ontem de um torcedor, através do meu Instagram, inclusive, né? Anderson, vi falar que o Sport só volta a jogar na Ilha do Retiro em outubro. É uma perspectiva de alguns, mas o que a diretoria passou é que o Sport pode voltar a jogar na Ilha do Retiro na 26ª rodada da Série B, o jogo marcado inicialmente para o dia 12 de setembro contra o CRB. Então, a gente está com essa data, né, como um provável retorno do Sport ao seu estádio de origem. Sem a presença de Barleta expulso na partida diante do Amazonas, o Wellington Silva é a opção para o setor rubro-negro, né, de quem sabe ser um dos titulares do time.
Caso ele ainda não reúna condições físicas de 90 minutos a serem atuados, o Sport tem duas opções que correm por fora. O brasileiro / argentino Lene Lobato e o meia atacante Tite Ortiz, que pode, quem sabe, ali atuar junto com o Lucas Lima. Até mesmo por ser uma partida fora de casa, não descartem a possibilidade, por exemplo, de Guto Ferreira ir com 3 volantes, né? Quem sabe, né, um time com Felipe, Fábio Matheus e Fabrício Domingues, tendo Lucas Lima com o Gustavo Coutinho fazendo a função de atacante e o próprio Tite Ortiz aparecendo ali como um segundo homem. Enfim, são possibilidades que aparecem para um jogo fora de casa. A gente viu que no duelo contra o Santos, né, que marcou, né, até a própria volta de Guto Ferreira ao comando técnico do Sport, a gente viu um Sport com uma formação um pouco mais defensiva. Foi um Sport que valorizou o preenchimento do meio de campo. E acredito que, por ser um duelo direto na tabela, a gente não pode descartar, em hipótese alguma, a chance do Sport, mais uma vez, vir com uma formação alterada do que foi no duelo contra o Amazonas, quando o Sport veio ali com jogadores mais ofensivos do meio para frente. E na lateral esquerda, inicialmente, a posição é de Dalbert, né, mesmo pelas condições de Igor Cariús, que vem correndo por fora na busca pela titularidade. Foi um jogador acionado aí, ganhou mais minutos em relação ao primeiro jogo. E esse crescimento gradativo da minutagem dos atletas recentemente contratados, eles acontecerão ao ponto de ganharem a titularidade no time rubro-negro. Será um confronto que reunirá Vila Nova e Sport. O Vila é o terceiro mandante da Série B. Vila Nova tem 7 vitórias e 3 empates. Vila Nova ainda não perdeu jogando em Goiânia nesta Série B. E o Sport é o terceiro visitante. Terceira melhor campanha jogando fora de casa, com 3 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. No entanto, tem um recorte positivo. Na verdade, são 2 recortes positivos para o Sport. Nas 5 últimas rodadas, o Sport é o 5º colocado da Série B. O Sport conquistou 9 dos últimos 15 pontos disputados. O Vila Nova é o 19º colocado. Só foram 3 pontos conquistados dos últimos 15. Só ganha em aproveitamento para a Chapecoense, que está lá embaixo, conquistou apenas 1 ponto dos últimos 15 disputados. E tem aquele dado que o torcedor do Sport fica meio com aquela pulga atrás da orelha, mas é algo que existe. O Sport não sabe o que é perder como visitante há mais de 70 dias. É exatamente, 2 meses e 10 dias. A última derrota do Sport jogando como visitante nesta Série B. Então é um tempo considerável, né, de um Sport que, jogando fora de casa, tem pontuado com frequência. A gente viu, né, desde o jogo contra o Botafogo de São Paulo, a vitória diante do Guarani. O Sport foi lá na casa do Santos, onde pouquíssimas equipes, para ser sincero, nenhuma equipe na Vila Belmiro arrancou o ponto do Santos. O Sport foi lá e conseguiu. E mesmo que o torcedor questione o nível com o qual o futebol do Sport tem oscilado dentro dos jogos, mas em termos de pontuação, o Sport hoje, né, não está devendo, embora tenha ainda 2 partidas a serem feitas. O Leão da Ilha vem se mantendo regular mais fora de casa do que dentro. Algo que era impensado em temporadas anteriores e que vem acontecendo agora com frequência. O Sport tem sido um visitante indigesto dentro da Série B, onde nas temporadas passadas a gente enxergava bastante, né, que o Sport era um mandante muito bom. Fazia da Ilha do Retiro o seu refúgio e era muito complicado vencer a equipe do Sport jogando em casa. A última derrota do Sport como visitante foi no dia 31 de maio. O Sport perdeu para o Goiás pelo placar de 3-0. De lá para cá, 0-0 contra o Ceará fora de casa. O empate contra o Botafogo, como dito há pouco, 1-1. A vitória diante do Guarani, 1-0. O empate contra a Chapecoense, 1-1. O empate contra o Santos, em 1-1.
Então agora mais um compromisso jogando fora de casa, desta vez contra o terceiro melhor mandante, o Sport sendo o terceiro melhor visitante da competição.